O que será que Clayton Woodworth, o editor de The Golden Age, estava propondo nesse ano? Com a neurose da purificação do paganismo, já se tinha descartado o Natal, o aniversário natalício, a Páscoa, o Dia dos Namorados, o Dia das Mães, o símbolo da cruz e coroa, e no próximo ano, em 1936, seria dito que Jesus morreu numa estaca e não numa cruz. O que mais poderia ser feito para o povo de Jeová ser purificado? Será que demonstrar mais amor, honestidade, compaixão para com o próximo? Não. Clayton Woodworth tinha uma ideia diferente: mudar o calendário das Testemunhas de Jeová. Afinal, o calendário gregoriano que o Ocidente seguia era algo cheio de paganismo e estava completamente errado. Sem falar que os dias da semana, em inglês, espanhol, alemão, francês e outras línguas, eram todos nomes de deuses pagãos. A sociedade, a princípio, abraçou essa ideia de Clayton Woodworth, tanto que no anuário de 1935, a página 168, apareceu a imagem desse calendário. Um novo calendário com novos nomes tanto para os meses quanto para as semanas e que deveria ser seguido pelas Testemunhas de Jeová. E a The Golden Age daria maiores explicações no futuro próximo. Não seria apenas um artigo, mas 3 revistas de capa a capa, com várias explicações sobre esse calendário. Tudo começou na edição de 13 de março de 1935 e o título era O Ponteiro dos Segundos no Relógio de Deus. Uma explicação a respeito da mudança completa do calendário, com sugestões sobre como o calendário de Jeová Deus pode ser colocado em efeito de forma fácil e natural, sem qualquer confusão. Só se fosse na cabeça de Clayton Woodworth, porque se você lê os primeiros parágrafos, já é algo completamente confuso. Imagine entender 3 revistas inteiras sobre esse assunto. E de Clayton Woodworth a gente pode desconfiar muito, não é mesmo? Afinal, quando ele estava entrando em contato com a Sociedade Torre de Vigia e começou a estudar os livros de Russell, ele mesmo afirmou num congresso que ele estivera 3 dias possuído por demônios. E quando nós examinamos o histórico de The Golden Age, vemos diversas coisas na qual Clayton Woodworth acreditava. Primeiro, que ele era anticientífico. Ele fez uma campanha ferrenha contra as vacinas e recipientes de alumínio. Mas, em contrapartida, promovia máquinas e métodos que prometiam curas milagrosas para tratamentos de saúde. Alguns desses métodos não só eram pura charlatanice, como também tinham envolvimento com o espiritismo. Roy Goodrich, que denunciou um desses métodos como sendo de uma prancheta de Ouija, foi mais tarde desassociado. Ou seja, a Torre de Vigia, guiada por Jesus Cristo, aprovou toda essa parafernália. Mas, com todo esse histórico doentio, o novo calendário era o de menos. Só que não era nada simples. Clayton Woodworth escreve: de 4128 a.C., que supostamente era a data que Adão foi criado, a 1935, não são 6.063 anos, mas 6.062, diferença de um ano só. Ele menciona até a quantidade de segundos nesse período todo. Com cálculos dos anos bissextos, ele chegou à conclusão de que em 21 de março de 4128, Adão fora criado. E isso num sábado. As sugestões que o editor de The Golden Age deu para o calendário seria que os dias da semana teriam os seguintes nomes a partir de domingo: Dia da Luz, Dia do Céu, Dia da Terra, Dia da Estrela, Dia da Vida, Dia do Homem e Dia de Deus. Os meses, na mesma ordem que os nossos, a partir de janeiro, os nomes seriam esses: Redenção, Vida, Visitação, Liberdade, Vindicação, Esperança, Rei, Paz, Ordem,
Logos, Jeová e Templo. Sim, vê se não parece que Woodworth estava ouvindo algum discurso de Rutherford ou lendo algum livro dele, e essas palavras que mais se repetiam ele usou para colocar o nome dos meses? A próxima edição de The Golden Age, que abordaria inteiramente o assunto sobre o calendário, era a edição de 27 de março de 1935. Nela são explicados os ciclos de eclipses e os cálculos referentes ao dilúvio. Woodworth ainda escreve: algumas mentes levam mais tempo para se acostumar com coisas novas do que outras, mas depois, como as coisas novas são apreciadas e como são muito melhores do que as antigas. A parte 3 e final da explicação do novo calendário saiu na edição de 10 de abril de 1935. Ele calcula o dia da construção do Templo de Salomão e tudo isso seria pelo calendário lunar, assim como os judeus. E isso seria uma dificuldade enorme, porque o nosso calendário ocidental é solar. O calendário judaico antigo tinha diversos nomes dos meses com nomes de deuses e com outras referências ao panteão babilônico. Isso nunca foi problema para os judeus. O que Rutherford achou da ideia do seu editor? No início, Rutherford pensou que fosse uma boa ideia, tanto que ele permitiu a publicação desse calendário no anuário de 1935, e até mesmo deu bons motivos para se seguir essa orientação. Mas bastou Woodworth terminar de escrever todos aqueles artigos nas 3 edições de The Golden Age que Rutherford pensou melhor e não aplicou a ideia do calendário novo. Na sentinela da edição de 1º de março de 1935, quando Rutherford ainda não tinha examinado os cálculos de Woodworth, ele escreveu: de acordo com a palavra de Deus, o calendário gregoriano está completamente errado, e sua criação e introdução foram feitas sob a influência de Satanás. Agora, desde a vinda do Senhor Jesus Cristo, sua entronização e o ajuntamento de seus fiéis seguidores, parece ter chegado a hora de entendermos mais claramente os propósitos de Deus conforme expressos em sua palavra. E isso inclui a maneira de medir o tempo. Parece apropriado e adequado que tentemos determinar a maneira correta de medir o tempo e divulgá-la. Por isso, então, o calendário foi publicado no anuário de 1935, porque estava recém no início. Mas é interessante que o Rutherford, após o fracasso das previsões de 1918 e 1925, a cada doutrina nova ele não é taxativo, mas costuma usar expressões como parece apropriado, parece adequado, e costuma colocar como base para dar peso e força às suas doutrinas o fato incontestável de que Jesus estava entronizado em 1914 e havia inspecionado o templo em 1918. Mas a aceitação da mudança de calendário durou apenas até Woodworth publicar o último artigo na The Golden Age de 10 de abril. Foi quando a sentinela de 1º de maio de 1935 resolveu ser mais cautelosa em adotar a ideia de Woodworth. Uma nota de advertência foi dada, apesar de reconhecer que os métodos de contagem do tempo estavam errados pelos calendários vigentes. O povo de Deus, diz Rutherford, deve ter em mente a ilusão da pirâmide e as especulações que acompanhou o estudo da cronologia e as armadilhas em que essas coisas levaram muitos. Não caia em uma armadilha semelhante. É muito mais importante entender nossa comissão e cumpri-la do que entender exatamente quando Adão foi criado. Seja razoável e moderado. Evite especulações desenfreadas sobre quando e de que maneira as coisas futuras acontecerão. Certifique-se de sempre ser guiado pelo conselho da palavra de Deus. As declarações em A Idade de Ouro não são dogmáticas, mas merecem consideração cuidadosa e adequada. Afinal, o próprio Rutherford já sabia o que era o fracasso, tanto em 1918 como em 1925, como na própria construção de Bet Sarim, que ele usou como justificativa
a ressurreição dos antigos dignos, e até o momento nada havia acontecido. Na verdade, segundo uma testemunha que estava presente em Betel, depois de toda a argumentação que Clayton Woodworth fez em defesa do seu calendário, ele foi chamado de idiota por Rutherford na frente de toda a família de Betel. Com certeza, nisso nós temos que dar o braço a torcer e dizer que Rutherford estava certo. Imagine o povo ser meticuloso em cada coisa a ponto de mudar todo o calendário. Imagine como isso afetaria a vida das testemunhas de Jeová, vivendo no Ocidente com o calendário gregoriano, e o seu calendário normal era um completamente inventado. Eles seriam conhecidos como os louquinhos do calendário, não é mesmo?